Glória a Deus. Parabéns a todos que cantaram, os que não souberam, melhora, viu? Nós temos um tema e o tema é bem esse aí: o tempo não anula a promessa. Repete comigo, por favor: o tempo não anula a promessa. Quando a gente fala de tempo, a gente tem aquela tal preocupação, né? Temos 24 horas do dia, 7 na semana, 31 no mês, 365 ao ano, né? E às vezes a gente tem tanta coisa para fazer durante o dia, que parece que 24 horas, você acordou, já se evaporou, né? Há quem peça aí a Deus: por favor, Deus, faça um dia com 30 horas, né? Se tivesse 40 horas, a gente também se perderia nele, né? Então o tempo para a gente é um adversário também, né? Porque a gente tem tempo de concluir algumas etapas da nossa vida, né? A gente tem idade completa. Na verdade, a gente não soma a idade, a gente diminui a idade. Você já parou para pensar dessa forma? Você não está com mais um ano, é menos um ano que você... Não sei quem conta mais, mas é menos, né? Porque os meus dias foram escritos no teu livro, então um ano que eu completo de vida é menos um ano para mim de vida, ok? Ou mais um ano de vida que você completou, mas na verdade é de trás para frente. E a gente tem essa palavra de tempo como um martírio para a gente, né? Porque você precisa cumprir um tempo de carreira profissional para se aposentar, né? Você precisa cumprir um tempo de faculdade para você se formar. Tudo que você vai fazer requer o tempo, e muitas pessoas não são perceptíveis para isso, né? Acham que na verdade em que tem que ser agora, para ontem. E aí, gente, hoje nós iremos aprender um pouquinho, fazer um paralelo com vocês aqui sobre Abraão, sobre Isaac, e vou deixar já uma pontinha para a gente começar lá na quarta-feira, falando sobre Jacó também, né? Eu convido os irmãos para lerem aqui comigo, Gênesis capítulo 24, verso 60, aonde nós paramos na quarta-feira, ok? Quarta-feira foi uma bênção, foi ou não foi? Falamos aqui sobre a Rebeca, uma mulher trabalhadeira, né? Assim também como o seu esposo Isaac. E eu coloquei algumas coisas e não quero tirar nada, tá? Sobre os preguiçosos de plantão. Recebi muitas mensagens aí de pessoas: pastor, na minha cela tem um Uber, como é que eu faço? Fala a verdade, entendeu? Mais uma vez colocando aqui, já falei para vocês que não são para todos, porque tem aqueles que madrugam, tem aqueles que saem bem cedo de casa, tem aqueles que são responsáveis e fazem tudo. A minha questão é o seguinte: o cara é um Uber da vida, mas não tem o seguro de um carro, não tem o seguro pessoal de vida. E eu falei para uma pessoa assim: você sabia que se você bater em terceiros e você não tiver um seguro do seu veículo e essa pessoa se tornar inválida, você vai pagar uma pensão para ela a vida inteira? Sabia disso? Não se trata apenas de 2 veículos colidindo ou alguma coisa, é a vida que está ali. Tem seguro por morte, por invalidez, né? Por isso que existe também a questão de você não só contratar um seguro do carro, mas ver até quanto. Por exemplo, hoje não tem carro de 20 mil na rua. Você começa com carro hoje com 100 mil reais. E atento a isso, quando você for fazer um seguro, para você saber, tá, qual é o limite contra terceiros. Se você puder jogar lá em cima, jogue. Não é muita diferença, não jogue, porque tem muitos carros de alto valor. Se você botar uma tabela de 50 mil, se o carro que você... Deus se livre e guarde, mas se houver alguma interferência, você colidir com um carro de 100 mil, a seguradora só paga 50, e os outros 50 é contigo, amigo. Então preste atenção. A minha intenção é realmente provocá-los e fazer com que vocês entendam que aqui do altar tem que sair algo para levantar vocês, né? Para mudar a rota de vocês. Afinal de contas, se depender do pai de muitos de vocês aqui, não falam nada disso, ou se depender, na verdade, de vocês, não sai dessa mesmice sempre, entra ano, sai ano que vem melhora, não melhora nunca. Então não retiro nada do que eu falei, está tudo dentro da questão lógica de trabalho, profissional como homem, e querendo bem para vocês. A quem não gostou, não tem como mudar nada, pois acho que na verdade os que me mandaram mensagem foram 4, os que me mandaram mensagem se encaixaram, e na verdade me mandaram mensagem porque doeu, né? Doeu. E eu recebi uma mensagem de um cara que foi táxi a vida inteira, agora ele é Uber. Ele falou assim: pastor, você está certo em tudo, o único erro teu foi ter demorado a falar. Falou que eu demorei muito para falar, mas é verdade. A gente sabe o que acontece aqui na igreja para a gente, talvez algumas críticas, porque não sabe o que passa no gabinete, ou o que as pessoas jogam na conta da igreja, porque não ouve do altar, e aí depois acontece um incidente e joga, né? Aí, como eu te falei, né? Por exemplo, é uma pessoa muito querida na igreja, e a gente vai deixar na mão, né? Mas eu não tenho a ver
a falta de prudência de muitas pessoas. E aí a Bíblia diz: o que se queixa o homem dos seus próprios pecados, entendeu? O cara não tem seguro, não tem nada, e quando bate, acontece alguma coisa, e, poxa, me ajuda aí, fica passando rifa, fica passando tudo, mas ouvir os conselhos do altar não quer. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus. Vamos lá. Gênesis 24, verso 60. Na hora da partida, o texto, na verdade, ele é um complemento de quarta-feira. Lembra que o servo Eliezer chegou até o poço, onde Rebeca tirava a água daquele poço, e ela deu água a ele, e a confirmação era: se a Rebeca for a esposa no qual o Senhor escolheu para o Isaque, o filho de Abraão, ela irá, além de me dar a água do poço, também me dar água para os 10 camelos, e aconteceu. Aí nessa questão, o servo Eliezer foi até os familiares, o pai, né? E lá ele disse que era servo de Abraão, que Deus tinha abençoado Abraão, e o filho de Abraão já estava com idade para maduro, e Abraão tinha enviado ele até a casa de um dos seus parentes mais próximos, e foi a confirmação, e pediu que viesse trazer uma das suas, alguém da sua parentela, do sexo feminino, claro, para que pudesse casar com o filho dele, para que a linhagem e a promessa continuasse. Aí resolveram entre si, pediram algum tempo para se despedir lá, um choro e por aí vai. Aí no verso 60 diz assim: na hora da partida de Rebeca, então Rebeca está partindo agora, ela está regressando, está indo com Eliezer ao encontro de Isaque. Então na hora da partida, abençoaram Rebeca dizendo, veja só como que as coisas combinam, né? Nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares, como Sara. Sara acabou de morrer. E o texto que nós estamos lendo aqui é o texto, na verdade, em que o Isaque está no luto dele, era muito apegado à mãe dele, e ele estava tristonho, e a Rebeca vem com o papel de tirar essa tristeza do seu coração e levantá-lo, né? Então, a Sara, que era a nossa mãe de multidão, sumiu de novo para mim aqui, Serginho. A Sara, que era a nossa mãe de multidão, agora vai ser substituída, né? A descendência agora vai continuar através de Rebeca. E diz o texto assim: abençoaram Rebeca dizendo, nossa irmã, que você se torne milhares ou muito milhares, e seus descendentes conquista a cidade de seus inimigos. Então Rebeca e suas servas montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim o servo de Abraão partiu levando Rebeca. Nesse meio tempo, Isaque, que morava em Neguebe, havia regressado de Ber-Lahai. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, olhando os olhos, viu os camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaque, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo Eliezer: quem é esse homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu: é o meu senhor, Rebeca. Cobriu o rosto com um véu. E depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. O último versículo 67, muito importante. Isaque a levou para a tenda da sua mãe Sara. Rebeca se tornou sua mulher e ele amava profundamente, e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Por favor, torne repetido esse versículo, todo mundo junto. Eu digo uns trechos e vocês repetem o trecho que eu vou falar, pode ser? Vamos grifar isso aqui. Isaque a levou para a tenda de Sara. Muito obrigado. E Rebeca se tornou sua mulher. E ele a amava profundamente. E nela encontrou consolação. Depois da morte da sua mãe. Palavra de Deus para nossas vidas, que o Espírito Santo traga alusão e faça aplicação aonde essa palavra possa ser aplicada em sua vida. Hoje nós iremos falar sobre as esterilidades dessa geração e dessas famílias, e iremos exterminar essa esterilidade, ok? Será uma palavra linda e abençoará a sua vida e toda a sua descendência também, ok? Agora, o que cumpre para a gente aqui é que Isaque agora casa com Rebeca,
a tenda, que era a casa da sua mãe, certo? Ele leva para lá, e o texto diz claramente que ele amava profundamente, ou seja, o relacionamento era convidativo, né, a esse amor profundo, porque os propósitos se uniram. Além de ela ser bonita, você vê que o próprio Eliezer diz toda a história que rolou lá no poço, que foi na casa dela. Ele disse, Isaac ficou pasmo, com tudo encaixando, com a bênção do seu pai, né? Então ele a amou, decidiu colocar o coração nela. Na verdade, o coração dele estava sangrando, por causa de que? A perca da sua mãe. A Sara tinha acabado de morrer no capítulo anterior, e agora ele está tristonho, mas agora ele dá continuidade à sua vida, e ele decide amar profundamente. Por quê? Porque tudo que é de Deus sempre vai florescer o amor, e essa decisão que ele tem é uma decisão que vai mudar a vida dele. Agora ele vai fincar a descendência dele junto com a pessoa certa, e agora ele está diante de dar continuidade a tudo aquilo que Deus prometeu ao seu pai. Agora é ele o responsável, agora não é mais Abraão. Abraão está aqui para cumprir os seus dias, já nós iremos dar um tchauzinho para Abraão aqui. Agora a semente é de Isaac. Isaac significa riso, ok? Então a morte de Sara tinha deixado um vazio nele, a morte da sua mãe deixou um vazio. Sabe aquela questão do luto, que mesmo ela morrendo farto de dias, com 127 anos, ele estava tristonho, né? Muito apegado à mãe. Agora a Rebeca não substitui a sua mãe, mas o cura, o completa, né? Trouxe um companheirismo para ele, como uma mulher, que na verdade não é só a parte marido e mulher. Todas as mulheres se tornam companheiras dos seus maridos, os maridos também companheiro. O que é companheiro? Amigo, consolo, né? Viver junto, um entender o outro. E agora o texto mostra para a gente que Deus restaurou essa condição na vida de Isaac, porque Deus é um Deus de restituição. A Bíblia diz que o choro dura uma noite. Não sei quanto tempo está durando o seu, mas a Bíblia diz que é uma noite, e a alegria vem pela manhã. Assim como o Isaac foi consolado, eu também digo nessa manhã que muitos de nós sairemos daqui hoje altamente consolados e amparados pelo Senhor. Não sei qual é a área e qual é a dor da sua vida, mas eu conheço um Deus que preenche todo espaço vazio em nossos corações. Alguém dá um glória a Deus aí? Engraçado que quando nós mudamos essa página, agora nós entramos literalmente na história desse casal apaixonado. Entramos aqui em Gênesis 25, verso 19, que diz assim, ó: esse é o relato da família de Isaac. Agora o texto já não faz nomeação a Abraão. Agora esse é o relato da família de quem? De Isaac. A referência, claro, filho de Abraão, mas o interessante agora é de Isaac. É o portador da promessa, é o que vai dar continuidade à descendência. Quando Isaac tinha 40 anos, casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaac orou em favor da sua mulher. Todos repitam isso para mim, por favor. Isaac orou em favor de sua mulher. Olha que texto bem parecido com o texto que aparece de Sara e de Abraão. Por que ele orou em favor da sua mulher? Eu já vou mudar essas versões bíblicas para você ver que uma que diz que orou insistentemente, né? Ou seja, uma diz que ele fez um clamor, né? Isaac orou em favor da sua mulher, pois ela não podia ter filhos. A mesma história em que ele viveu, e na verdade ele é o fruto. Ele é o fruto de uma oração, de um tempo de espera de Abraão e de Sara. E agora ele ora. Ele viu na sua esposa tudo aquilo que um dia foi contado para ele, que sua mãe tinha passado, e o seu pai também. Na verdade, ele teve os pais que tinham idade para ser avós dele, né? E agora ele casa com a mulher, e a mesma repetição de esterilidade que havia na vida de Sara, agora também está na vida de Rebeca. Só que o texto diz assim, ó: ela não poderia ter filhos. A Rebeca, tá? O Senhor ouviu a oração de quem? Quem é que orou? Quem orou? O Senhor ouviu a oração de Isaac, e Rebeca ficou grávida de quê? Uau, posso ouvir um uau aí, gente? Muito diferente, muito diferente. Você não vê, na verdade, o Abraão fazendo o que o filho fez. Isaac parece que ele é um pouco mais esperto, ele aprendeu com o erro do pai. O Jacó não, o Jacó vai pegar o exemplo do avô, não do pai. Jacó é o filho de Isaac e o neto de Abraão. O Jacó vai fazer tudo diferente.
Mas agora ele aprendeu com o erro do pai. Você sabe que tem uma rivalidade nessa casa, que é o tal do Ismael, que é o filho da escrava. Então ele decide não pavimentar, não duplicar, não, na verdade, cometer o erro que o seu próprio pai um dia o fez. E o texto diz que a diferença dele para Abraão, como uma geração de muitos descendentes debaixo da promessa, a diferença dele para o seu pai é a oração. Você vai ver Deus visitando, e você vai ver sempre Abraão perguntando: vai me dar meu filho não? Vai me dar meu filho não? Mas você não vê o Abraão intercedendo por Sara. E o texto mostra que o Isaac intercede por Rebeca, mas você não vai ver ele. Na verdade, a diferença é que Abraão, ele ouve o conselho de Sara e decide não repreendê-la e não orar por ela, de pegar a sua serva Agar e deitar-se com ela. E ali a Sara entendeu que era desse modo que Deus haveria de postergar a sua descendência, e não era. Mas em momento nenhum você vai ver Abraão orou por Sara, não. Aí quando Isaac nasce, imagine que quando ele tem uma idade no qual ele consegue ter alguns entendimentos, os pais conversam com ele e dizem: meu filho, você nasceu debaixo de uma promessa. Quando nós saímos da terra de Ur dos Caldeus, eu e seu avô, o seu avô morreu em Padan Aram, e nós continuamos a chamada. Deus nos chamou e disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas foram tempos difíceis. O seu irmão Ismael nasceu debaixo de um momento de guarda baixa minha e da sua mãe. Um dia nós pensamos que tentamos decifrar o que Deus queria da gente, e achamos porventura em que Deus daria uma descendência através de uma serva, de uma escrava em que servia sua mãe. Só que não foi dessa forma. Deus disse assim: o menino vai nascer, mas a promessa que eu fiz é do ventre de Sara. E aí você vem 25 anos depois. Imagine os pais trazendo essa história para a cabeça de Isaac. Agora Isaac, ele casa, tem a sua idade, tem a sua maturidade, e agora ele casa com uma mulher no qual tem o mesmo problema da sua mãe. Eu não sei o que anda se repetindo na sua casa, dos seus pais. Eu não sei quais são. Talvez você não vai entender como maldição, né? Se falar maldição hereditária é difícil de muitas pessoas entender, e acha que isso não existe, porém existe sim. Mas talvez você vê repetições dos seus pais, repetições de erros familiares sendo colocado diante de você, e você fala: caramba, eu vou empurrar isso pro meu filho. Só que Isaac, ele tem como exemplo a oração. Se você acompanhar comigo, nós vamos fazer agora uma comparação entre Abraão e Isaac. Veja bem, em Gênesis capítulo 11, versos número 30, o que o texto diz sobre a esterilidade de Sara. Por favor, meu filho. Sarai, ok? Muito obrigado. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Repete comigo: Sarai não conseguia engravidar e não tinha filhos. Ok? O mesmo. Agora veja bem que nós lemos no verso 21. Isaac orou em favor da sua mulher. O que Abraão não fez, Isaac fez. Porque ele sentiu na pele o que é ter uma casa dividida. Ele sentiu na pele o que é dar um jeitinho na promessa de Deus, e achar que a promessa tem que ser do meu jeito. E o texto diz que Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela não podia, assim como a sua mãe também, ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. O mesmo problema agora o Isaac tem na sua casa. Deixa eu falar algumas coisas aqui, ou perguntar, peço comunicação com vocês, que não se omita isso. Quem vê um erro, ou um jeito, uma mania dos seus pais atuante na sua vida hoje, já detectou isso? Já detectou? De coisas boas, de coisas ruins, né? Sendo passado para frente. Se você tem medo de batalha espiritual, falar que é maldição hereditária, você nunca vai entender que você nasceu e tem que estar disposto a quebrar isso, anular isso. Pode ser manias, né? Pode ser costumes, ou pode trazer um legado espiritual que você não vê no físico, mas é no espiritual. Agora preste atenção, existe uma grande diferença de Isaac com seus pais. Veja bem, Isaac orou insistentemente. Fernando, bota na versão corrigida e fiel, por favor. Isaac orou insistentemente. Repete comigo, por favor. Insistentemente por sua mulher, pois era estéril. O que quer dizer a palavra insistentemente? Aquele que não desiste nunca. A diferença entre ele e o seu pai é que, nós iremos ver no texto, que com 11 anos seu pai e sua mãe cansaram.
Só que, meu irmão, nós iremos olhar mais um pouquinho adiante e você vai ver que a questão do Isaac foram 20 anos. O seu pai talvez tentou anular a promessa com 11 anos, ele não, 20 anos casado com Rebeca, e Rebeca não engravidava. Que coisa de louco. Então o texto diz que ele orou insistentemente. Na versão de Bíblia corrigida e fiel, diz que insistente é aquele que não desiste nunca. Vê se tem alguém indesistível do seu lado. Tem alguém aí não? Tem alguém indesistível? Tem alguém indesistível? Vocês estão entendendo ou não? O que é alguém indesistível? Tem tudo para falar assim, não quero mais, acabou, não vou fazer. Mas você se torna uma pessoa indesistível pela sua insistência. E existe aquele ditado que todos conhecem, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Já viu? É desse jeito, né? A palavra insistente veio para colocar para a gente algo em que a gente deve ser indesistível. Não dá para desistir. Se Deus falou, a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Talvez você já montou negócios, já quebrou 3, 4 vezes, mas você tem que ser indesistível, porque essas pessoas de sucesso que abriram franquia, que estão estourando e se tornaram milionário, bilionário, a história deles era que quebraram 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, saíram, regrediram, desceram a escada toda e voltaram a começar com um pouco de novo. Essa história, por quê? Porque Deus vai criando casca na gente, Deus vai criando um caráter na gente, experiência na gente. Eu falei uma vez, eu vim de uma conversa agora com uma pessoa que fez a prova do Detran, a prática, 3 vezes, e agora ficou reprovada mais uma vez. Olha, não sei se você recorda que o pastor Robson Vargas falou aqui em púlpito que uma irmã da igreja dele, eu acho que ficou reprovada mais de 10 vezes, não foi? Mais de 10 vezes. E aí, meu irmão, você não imagina, as 10 vezes, na verdade, não era uma reprovação. Deus estava separando ela para ser diferente de todas as outras, né? E essa irmã, ela passou após mais de 10 tentativas. O que a autoescola fez? Pegou ela para dar palestra. 10 vezes reprovado. Talvez alguém diga assim, ó, kkk, 10 vezes reprovado, mas ninguém que passou de primeira está trabalhando na autoescola. A autoescola agora dá palestra com ela, que ela é indesistível. Talvez você não entende o que está, porque sempre dá ruim, porque sempre, sabe, quebra, ou porque você sempre retrocede, ou porque para você, a fala de crente, né? Nada é fácil para crente. É verdade. É porque Deus está criando um testemunho em você. Que quando você for falar, você não vai falar só que deu tudo certo, porque a vida não é um morango. Você vai falar dos que deu certo, dos dias, e você vai falar dos dias que deu errado. Mas você sabe, na verdade, que notícia ruim é que vende? Porque se você passar de primeira, ninguém vai falar de você, você é mais um, sabe? Mas o que vende é notícia ruim. E está sabendo, fulano quebrou de novo, está sabendo, fulano saiu de casa de novo, está sabendo, fulano, está sabendo, fulano, está sabendo, fulano. Pois é, Deus está criando casca em você. Você é indesistível. Engraçado que na versão King James também dá outra fala para nós. Na versão King James diz assim, ó, verso 21, Isaac suplicou, repete comigo, suplicou em oração ao Senhor em favor da sua esposa, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu o pedido de Isaac e de Rebeca. A palavra súplica também quer dizer, Isaac estava 20 anos de forma fervorosa. 20 anos, o filho não tinha nascido, Isaac no culto. 20 anos, o filho não tinha nascido, Isaac na cela. 20 anos, o filho não tinha nascido, Isaac firme, constante, abundante na presença do Senhor. Quanto tempo você está esperando a sua promessa? Porque esse cidadão de hoje, esse sujeito chamado Isaac, que nasceu debaixo de uma esterilidade, ele esperou 20 anos a promessa dele. 20 anos. Então nós somos indesistíveis. E nós também podemos completar em que hoje talvez a súplica possa resolver o seu problema. Lembra palavras anteriores? A Ana vinha para o culto normal, glória a Deus, aleluia. Mas no momento que ela sai e suplica diferente, ela vem no altar, ao ponto de um sacerdote olhar para ela e falar, mulher, você bebeu? Não estou bêbada, a minha alma está abatida. O que é súplica? Quando você sai do natural, quando você tem certo tipo de reações. Eu ouvi uma vez um testemunho de um pastor, em que a esposa dele sempre foi aquela meia pacata, tradicional na igreja, sempre certinho, não gostava de movimento A e B. Eles passaram por uma crise familiar, acho que era com os filhos e tudo.
Outro dia ela chegou para ele e falou assim: amor, eu quero que você me leve no monte. Ele falou: você no monte? Isso é tradicional, você não gosta de pandeiro, não gosta de corinho. Eu quero ir no monte. Ele falou que quando ele levou ela no monte, o Espírito Santo pegou ela saiu sapateando, falando em língua, correndo de um lado para o outro, dentro do mato, de um lado para o outro. Dependendo da sua necessidade, você não vai mais fazer uma petição comum, vai virar o nível para se tornar uma súplica. Lembra daquele cego? Aquele cego, ele não conseguia ver Jesus, e ele vê um alvoroço, ouve um alvoroço que está acontecendo, e o texto diz que ele grita, usando o recurso que ele tem. Por exemplo, falar não adiantou, não chamou atenção, então ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De repente o seu problema é reativado hoje, o seu problema é anulado hoje, trazido à tona e anulado hoje pela sua súplica, pelo seu derramamento. A Bíblia diz que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado, né? O problema é que a gente fica assim: Deus sabe o que eu quero, Deus sabe o que eu preciso, não vou falar mais nada não, porque Ele já sabe tudo o que eu preciso. Engraçado, Ele já sabe tudo o que você precisa, mas mesmo assim Ele faz questão que você o diga para Ele. Eu acho que tem gente que pode mudar o tipo da sua oração e começar a fazer súplica. Súplica. Você não consegue gritar no meio de alguém comum aqui na igreja, grita no seu quarto, no banheiro. Dá o seu grito de súplica, irmãos. E o texto diz para a gente que ele suplicou e ele orou insistentemente. Ou seja, Isaac não desistiu nunca. Isaac era fervoroso no processo com a esposa dele, lembrando que ele mesmo tem na pele o DNA. Ele mesmo foi curado de uma esterilidade. Isaac era a cura da esterilidade ao vivo. Agora ele fala: se Deus me curou, porque o pai não poderia ter ele, a mãe não poderia ter, se Deus fez em mim, então está em mim a resposta para Rebeca. Por isso que eu digo que Deus vai fazer em você, que através de você Ele vai curar muitas outras pessoas. Deus vai te levantar, porque se você estiver em pé, você levanta outros também. Primeiro é em você, e depois vai ser depois de você. Levanta sua mão e diga: faz em mim, Senhor. Glória a Deus. O engraçado é que o Gênesis 16, verso 3 diz assim, então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu quantos anos? 10 anos. Imagine a Sara. Lembra? O tempo não anula a promessa. Às vezes a gente tem Bíblia, a gente recebe essa palavra, Duda, a gente recebe tudo, mas às vezes a gente, sabe, dá uma de no cego, parece que nós somos um Agar, um Abraão. Passou 10 anos, Agar olhou e falou assim: marido, será que a gente precisa dar uma ajudinha a Deus? Será que Deus falou que ia dar, mas era através da nossa escrava? Porque se a escrava engravida, eu mando nela, e também o neném que está nela também vai ser meu, uma barriga de aluguel. 10 anos se passaram desde que ele saiu, ouviu a voz de Deus. 10 anos não aconteceu nada, e ela entrega. Agora dá uma olhada no verso 26 do capítulo 25, por favor. Gênesis, verso 26. Depois nasceu outro, 26. Depois nasceu outros gêmeos, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso chamaram de quem? Jacó. Interessante, Isaac tinha quantos anos quando os gêmeos nasceram? Quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha? Agora volta no verso 15, verso 20, desculpa. Quando Isaac, verso 20, quando Isaac tinha 40 anos, casou com 40 anos ele casou, e 60 anos que ele vai ser pai. Então 20 anos de idade, diferente do seu pai que esperou 10, sua mãe esperou 10, agora está esperando o quê? O dobro. Mas o que Deus vai fazer com ele? Esperou o dobro, então vou abençoar com o dobro. Então eu acho que se você quer uma coisa mais qualificável, você deve insistir mais, porque Deus não está preparando o teu presente, já existe, está preparando você para o teu presente. Então ele ora 20 anos por uma só causa, tem uma descendência, tem uma promessa, ele mesmo é a personificação da promessa, vivida, vivenciada para todos. Todo mundo que olha para Isaac fala: Isaac, com essa história do seu pai, cara, isso é um milagre, isso é um milagre. Imagina ele: poxa, isso é um milagre, porque não acontece lá em casa? Poderia lamentar, né? Mas não, o texto diz que ele em momento nenhum desdenhou, momento nenhum se queixou, momento nenhum reclamou com Deus, falou assim: vou para cima à base da oração.
vou suplicar quando necessário, gritar quando necessário, subir o monte quando necessário, fazer uma vigília quando necessário, abrir um jejum quando necessário, porque o tempo não vai anular a minha promessa. 20 anos se passaram. O seu pai e a sua mãe, aspas, cometem um erro com 10. Ele viu o dano que esse erro foi constrangedor para a sua casa. Ele diz: eu não vou errar aonde os meus pais erraram, eu não vou falhar nem cair aonde meus pais caíram. Eu senti na pele, eu vou usar as minhas ferramentas. Se Deus me fez com um milagre, é um milagre que eu vou viver. Se foi um milagre você se converter, esse mesmo milagre também Deus vai usar para salvar a sua casa. Seja qual for a experiência que você tem com Deus, em milagre, não despreze, meu irmão, o nível do milagre das pessoas. Se Deus fez na sua vida, Ele está dizendo: eu fiz na sua e posso fazer na de quem eu quiser, na sua casa, no seu meio. Não existe, não, eu converter tudo bem, mas aquele lá da casa é muito difícil. Não é difícil. O difícil na verdade era você, o questionável era você. Aí Deus vai e faz um milagre em você, muda o seu coração, põe o seu nome no livro da vida, faz com que você largue uma vida promíscua, uma vida longe daquilo que Deus queria, e agora Ele te traz para cá e te chama de filho amado, a quem eu tenho prazer. Então o texto diz que no verso de número 21, Isaac orou em favor de sua mulher, pois ela não poderia ter filho, e o Senhor ouviu a oração de Isaac. As duas versões que nós usamos, tem uma palavra que diz insistente e uma palavra que diz súplica. O que é isso? Insistente é o que não desiste, súplica é alguém fervoroso nos seus processos. Mais uma repetição: quando Deus repete algumas coisas, é porque Deus quer que você preste atenção. O nobre projeta coisas nobres, pela sua nobreza perseverar. Ele lá irá perseverar, acreditar, ele irá endossar sobre a sua nobreza. Não é nada fácil para a gente, mas também não é difícil. E a coisa mais questionável diante da igreja é: Deus não fez, vou embora. Deus não fez, vou desistir. Deus não fez, vou entregar na mão do Senhor. Só que Isaac dá uma lição para a gente, que ele nunca deixou de ter a responsabilidade. Durante 20 anos ele orou: Deus, estou abençoando minha esposa aqui. Deus, estou fazendo um clamor por ela. Deus, eu estou suplicando por ela. O erro do seu pai não foi cometido por ele. 10 anos, Abraão decide tomar o conselho de Sara. 20 anos, ela tinha escravas. Você viu que quando ela saiu, as servas vieram com ela. E ela também, sabendo do que já havia acontecido, ela também não ofereceu nenhuma escrava. Nenhuma escrava ela ofereceu para ele. E o texto diz que com 60 anos ele foi pai de gêmeos. Alguém está esperando aí uns gêmeos? Alguém quer uma bênção dobrada? Alguém quer uma bênção duplicada? Alguém está esperando uma restituição? Pode ser que hoje isso aconteça na sua vida. Ainda bem que você não faltou. Deus é um Deus que não deve nada para ninguém. A Bíblia diz que Ele é um Deus de restituição. Olha o que diz no verso 22. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da sua mãe. Amado, lutavam Tem mulher grávida aqui, não? Mulher grávida? Ju, beleza, Duda, já está mexendo já, não? Não, ainda não? Tem alguém aí que está, os nenéns estão dando chutinho na barriga? Alguém, por favor, levanta a mão. Alguém? Aonde, por favor? Aonde, gente? Me ajuda. Oi, tá dando chutinho na barriga? Tá, Lu? Ai, que legal. Onde tem outra mãe? Tá dando chutinho na barriga? Inclusive agora, não? É essa luta. Só que o dela era anormal. Não era um chute que você fala: poxa, tá vendo aqui, ó, a marca do pezinho da mão? Aqui, não. Era uma aqui para aqui, o ponto, parece que eles se embolavam aqui, um pro lado pro outro aqui. Olha o que ela mesmo não entende o que está acontecendo, até porque não fez um pré-natal, né, gente? Não fez uma ultrassonografia para ver nada, não tinha nenhuma ultra morfológica, não tinha nada. E ela estava assustada. Deus, tudo bem, o Senhor permitiu que eu gerasse, mas tem alguma coisa estranha aqui, parece que é um gigante dentro de mim. E ela não sabia que era dois. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: haverá sinais. Está muito fraco, gente. Diga: haverá sinais.
Ó, os 2 bebês, quantos? Os 2 bebês lutavam um com o outro no ventre da sua mãe, de modo que ela consultou o Senhor. Ela não foi no médico e falou: quem me deu, vou perguntar quem me deu, né? Ó, consultou o Senhor a respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. Já viu, as gravidinhas estão aqui, o neném mexendo para lá e para cá, era isso, doutora? Era? Mexia também assim? Mexia o seu? Bastante, né? Aí dá um chutinho aqui, um para lá. Só que o dela era anormal. Não era um defeito, era que a oração, súplica que ele fez, né? A unção dobrada, o tanto que ele pagou, ou seja, o pai esperou 10, errou, ele esperou 20, não errou. Deus falou assim: vou abençoar em dobro. Tudo que você faz para Deus, Deus vai dar em dobro para você. E agora ela consulta o Senhor: Deus, que coisa estranha que está acontecendo aqui. É um chute daqui, é um chute daqui, de lá. E ela consulta o Senhor: o que está acontecendo com essa gravidez? Então, os filhos do seu ventre, verso 23, se tornarão. Deus respondeu. Deus responde a oração, hein? Ó, ela consultou a quem? A quem? Ao contrário de nós, ao contrário de Sara, que vai consultar a escrava, ela foi em quem? Em quem prometeu a ela. Estava quietinha na casa, e Deus linkou ela com uma descendência. Então vou consultar quem me prometeu. Foi Deus que me trouxe para cá, então tudo eu vou resolver com ele. Ó, o Senhor respondeu: os filhos do seu ventre, Rebeca, se tornarão 2 nações desde o começo. Elas serão rivais, uma nação mais forte que a outra. O filho mais velho servirá o filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu de fato que eram, diga bem alto, vai haverá sinais. Entendeu, Vitor? Haverá sinais. Olhe para sua esposa e fala: esse sinal vai acontecer lá em casa. Não é só um bebê, gente, mas é o dobro do que você espera. É mais, a Bíblia diz: mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que imaginamos. Você esperava pouco e Deus dobrou para você. Nossa, Deus, ele vai dobrar a sua semeadura. Orou muito, a bênção vai ser grande. Esperou muito, a bênção vai ser maior ainda. Diga assim: eu sou, está muito fraco, indesistível. Mais alto, diga: eu sou indesistível. E quando ela soube, na verdade, em que era gêmeos, Deus tinha falado, mas na verdade no parto, quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato era o que? Gêmeos. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer, e pronto, acabou. Hoje você pode dizer: Deus, hoje você pode não ter resposta pelo que você está vivendo, ou pelo que você passou ou está passando. Mas pergunta a ele, fala: Deus, me responde. E ele vai responder como ele fez com Rebeca. Seja qual for a área da sua vida, seja onde esteja alojada a sua esterilidade, ele responde com força. E ela descobriu, por quê? Porque quando teve o parto, ela viu que era gêmeo. O primeiro a nascer era o ruivo, coberto de pelo, por isso chamaram de Esaú, que significa vermelho, né? Depois nasceu outro gêmeo, o Jacó, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, por isso chamaram de quê? Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Por favor, diga bem alto: o tempo não anula a promessa. Tá fracão, gente. Diga assim: o tempo não anula a promessa. E vai ser dobrado. Vai ser dobrado. A Bíblia diz: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus não deve nada para ninguém. No lugar da vergonha, ele vai declarar sobre você dupla honra, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, se você pode. Agora, qual é o X da questão nossa aqui? O X da questão é que Isaac, junto com Rebeca, decidiram quebrar erros familiares. Através de quê? Da oração e da persistência súplica. Você pode sim quebrar. Você pode sim. Talvez hoje você diga: pô, mas já tem 1 ano, 2 anos, 6 meses, algum tempo que já vem tentando. Continua, filho. Eu não quero dizer que vai durar 20 anos, mas uma hora, meu irmão, Deus responde. Talvez a sua resposta de oração vai ser como Jabes.
repentina, como a de Elias. Elias nem terminou a oração, o fogo desceu. Para uns é instantâneo, para outros é demorado. Mas eu não vejo dificuldade para entender isso. Eu vejo que a Bíblia diz em Eclesiastes que há um propósito e um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. A única questão que eu vejo como uma questão ruim é você desistir. Você desistir, jogar a toalha, chutar o balde, é um papel ruim. Porque se Deus falou, vai acontecer. Independente do tempo, independente do ano, independente daquilo que esteja vigente na sua vida hoje. Mais uma vez, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que Ele diz, Ele cumpre. A Bíblia diz que nenhuma palavra que sai da boca de Deus torna para Ele vazia, sem antes ela produzir o resultado. É como Deus lançou a palavra na terra. Essa palavra que Deus lançou sobre a terra, sobre mim e sobre você, ela vai produzir um resultado no qual Deus mandou que ela produzisse. Está comigo aí, não? E a gente não pode se perder no tempo, porque o tempo a gente fala, estou ficando velho, já não vou casar, não vou ter filho, não. Meu irmão, não esquenta com essas coisas. Só olhe para Deus e para o teu propósito. Hoje você vai sair daqui com essa palavra, uma palavra de perseverança, de insistência e não desistência. E nós iremos olhar clinicamente para a vida de Isaac e atrair de Isaac esse poder da oração, esse poder da súplica, desse devocional, e não desistir nunca. Veja bem, a Raquel, que é casada com Jacó, claro, Jacó e Esaú, filho de Rebeca, dá uma olhada ao que está escrito em Gênesis 30, verso 1. Quando Raquel, esposa de Jacó, lembra mais uma vez, olha essa analogia que estou fazendo para vocês, Jacó é fruto, como Isaac, também de uma esterilidade. Sim, a Rebeca, o Isaac é fruto de uma esterilidade de Sara. Agora, o Jacó, que está casado com a Raquel, é fruto de uma esterilidade de Rebeca. Está comigo aí, não? Agora o Jacó casa com Raquel, e Raquel também é estéril. A Sara, estéril. Aí tem um filho, Isaac. Aí Isaac casa com Rebeca. Rebeca é estéril. Aí Rebeca ora, Deus dá a bênção dobrada. Jacó é Esaú. Aí Jacó casa com Raquel. Raquel também é estéril. Existe coisa na sua família que o ciclo está sendo quebrado em você. Em você. Pode até acontecer de estar no teu DNA, no sangue, a patologia da família, o jeito da família. Mas você aprendeu agora com o Senhor que mesmo que você tenha o jeito da sua família, da sua casa, as suas atitudes devem ser diferentes. Tem alguém comigo nessa manhã? Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã. Qual o contexto? O contexto é que o Jacó, ele casa com Raquel, mas cai na lábia de Labão. Lembra quarta-feira? Labão. Aí Labão embriaga o Jacó entra na tenda, dá aquele abate. Ok? Maneiro. Aí quando ele acorda, ele fala, não casei com a mais velha, com a mais nova, Raquel? Porque a Raquel era bonita de semblante, e a Lia tinha os olhos tenros, um rosto pesado. Aí quando ele acorda, quem ele acordou? Não era com Raquel, era com Lia. E o texto diz que Lia tinha filho igual meu irmão Espirro. Espirrou, pegou. E às vezes tem assim, né? Quem aqui já não julgou? Meu Deus, a fulana engravida até no fio de cabelo, que facilidade. Nem serve a Deus, e eu estou ferrenho com Deus aqui em oração, em fé. E a fulana, como é que a fulana faz isso, Senhor? E os filhos são adotivos, e eu quero um para me cuidar, o Senhor não faz. Cuidado, talvez seja essa a questão comparativa de Deus não abrir a sua madre ainda, porque o texto diz que Raquel tinha inveja da sua irmã. A palavra inveja comentava sobre os filhos da sua irmã. Se você anda se comparando com alguém, olhando para a vida de alguém, a sua madre continuará fechada, porque a sua guerra não é contra Lia, a sua guerra é com o Senhor, porque você faz parte, Raquel, de uma descendência, então não tem nada a ver com a Lia. A Lia foi um trabalho de Labão, foi uma jogada de alguém marqueteiro, que queria ganhar com o trabalho de Jacó.
mas a promessa é com Raquel. Só que agora nós vemos aqui em que ela diz assim, Raquel tinha inveja da sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. Imagine a amargura dessa mulher. Você não vai dar um filho, não? Como é que você fala lá, deita com ela lá, ela engravida? O que tem lá que não tem aqui? Irmão, ninguém que fica se comparando a alguém sai do degrau. É em tudo na vida, em tudo. Se você se comparar porque alguém comprou, porque alguém mudou, porque alguém está assim, você vai ficar com a tua vida estagnada. A Bíblia diz em Êxodo 20: não cobiçarás o boi, nem o gado, nem nada do seu próximo. Nada do seu próximo. Se você se comparar a alguém em alguma coisa, vai ser aplicada a esterilidade na sua vida. A esterilidade vai ser uma realidade na sua vida. Olha como é que ela aponta a irmã: a minha irmã, você deita com ela, ela engravida, é 1, é 2, é 3, é 6. Olha o que ela vai fazer. Verso 4: assim Raquel deu Bila, sua serva, por mulher de Jacó, e a possuiu. Ao invés de Raquel agora copiar quem? O Isaac, ela copia o avô Abraão. O modelo aqui não é nem Abraão agora, o modelo aqui era Isaac. E ela faz questão agora de fazer a mesma condição em que Sara fez com Abraão. Inveja não acaba com esterilidade. E outro diagnóstico de inveja é quando você quer do seu jeito e da sua forma. Deita com a Bila. Eu não vou ficar por baixo, não vai ser meu 100%, mas pelo menos eu vou cuidar. Preciso mostrar para Lia também que eu tenho um filho. Emprestado não é filho. Fora da promessa, fora do propósito, fora do tempo de Deus. Cuidado. E isso eu digo, não é apenas sobre gravidez, é sobre finanças, é sobre família, é sobre ministério. Nunca se compare a alguém. Olhe para o seu umbigo, olhe pelo seu propósito. Mas a Lia, fulana, chegou agora, já está engravidando. Cuida da sua vida. Vai orar mais, vai buscar mais. Mas a Lia já está no 6º. Enquanto você ficar olhando o resultado de Lia, os seus não serão alcançados. Enquanto você ficar olhando o resultado de Lia, vai ser nulo na sua vida. E agora ela dá a sua escrava, repetindo o erro de Abraão com Sara. Só que ela entende que não tem como ficar agora em questionamento, em comparativo, e ela decide orar também. Veja bem no verso 3 do capítulo 30. E ela diz: eis que a minha serva Bila coabita com ela para dar a luz aos meus joelhos, assim receba ela como os seus filhos também. Mas no verso 22, ela, não satisfeita com o filho da Bila, ela agora entende que é o momento dela com Deus, talvez tenha amadurecido, e ela diz: lembrou Deus de Raquel, através de quê? Súplica e oração. Lembrou Deus de Raquel, e Deus a ouviu. Por quê? Se Deus a ouviu, ela pediu: Deus, por favor, vou esquecer da Bila e vou esquecer da Lia. Agora eu vou orar ao Senhor, eu vou me apresentar perante o Senhor. Então Deus a ouviu através da sua oração. E o texto diz: e abriu a sua madre, e ela concebeu, deu à luz a um filho, e disse: tirou-me da minha vergonha. Uau! No lugar da vergonha, dupla honra. Mais uma vez, no lugar da vergonha, dupla honra. Só que não para aí, irmãos. Não para. Não tem como parar. Quem ela gera? José. Só isso. Só isso. Ela gerou José. Os filhos de Bila são comentados. O de Lia, se não fosse José foi para o Egito, porque Deus enviou ele para o Egito.
O nome que o faraó dá a ele é Zaphenath-Paneah, que significa Salvador do mundo. Você não tem noção que a tua oração pode fazer. A tua oração, o fruto da tua oração, a resposta de Deus pode salvar a sua vida, a sua casa, a sua família e a vida de muitas pessoas. Quem sabe Deus quer que você insista mais um pouquinho para que nasça um José dentro de você, um sonhador, um frutífero. José, os seus ramos, ele ultrapassa os muros, José. Nada menos, nada mais que somente José. O José. E chamou o seu nome, verso 24, concebeu a luz de Deus, me tirou da minha vergonha, no verso 24, e chamou o seu nome de José. O Senhor me acrescente outro filho. Também nasce Benjamim dela, foi mãe de 2. Quando Deus abriu o ventre dela, nasceu José, irmão, que se tornaria um homem que salvaria o mundo inteiro. E talvez a nossa história, ou eu afirmo, a nossa história existe hoje, estamos vivos hoje, porque o texto diz que houve fome em todo o continente, e José foi plantado no Egito, e do Egito ele deu comida para todos os outros povos. Se estamos vivos hoje, podemos dizer também que foi uma mulher que decidiu parar de ter inveja e correu atrás do seu prejuízo, orando, suplicando ao Senhor. Vai nascer na sua vida um José que vai salvar as finanças da sua casa. Vai nascer um José que vai salvar o DNA da sua família. Vai nascer um José que vai dar um destino para toda a sua casa. Alguém recebe essa palavra aí, irmãos? Faz assim com sua mão, as duas, vê se está furada. Se não tiver, então recebe aí. Quem espera mais em Deus gera algo sempre maior. Quem espera algo em Deus gera algo sempre maior. Deus, pastor Jorge está aqui como testemunha, Deus está aumentando o seu nível hoje. Deus está aumentando o seu nível. O tempo da sua espera é porque é algo maior. Olhos não viram, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Eu bem sei, Jeremias 29:11, que pensamento tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal. Quem espera mais gera algo maior. Vou repetir, quem espera mais gera algo maior. Quem espera mais gera algo maior. Quem espera mais gera algo maior. Quando Deus deu um sonho a Faraó, não foi revelado aos filhos de Bila. Quando Deus deu um sonho a Faraó, não foi revelado aos filhos de Lia. Foi revelado ao filho de Raquel. E o nome dele é José. Quem espera mais, gera mais expectativa, gera mais algo maior. É abrir mão de um tempo por um propósito mais duradouro, mais vindouro. Então quem sempre espera mais, não será nunca esquecido. Nunca esquecido. Diga para a pessoa do seu lado, é por algo maior? Então vale a pena. A promessa sempre passa pela espera. Sempre passa pela espera. Mais uma vez repetindo, a promessa sempre passa pela espera. A Bíblia diz um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Sabe o que significa isso? Um pouquinho você faz assim, mas um poucochinho, por favor, tenta não grudar os dedos um no outro, mas bota assim, milímetros aqui assim, ao ponto de você conseguir aí receber uma carga de um dedo para o outro, né? Uns eletrotásticos aqui assim, ó. Faz assim, sabe o que é um poucochinho? É porque falta menos que ontem. Ontem faltava um pouquinho, hoje já é um poucochinho. De repente você fala assim, só falta isso. Aí hoje você vai grudar um dedinho. Tem alguém profético aqui? Não. De repente você fala assim, poxa, só está faltando isso. Mas depois de hoje, abaixa mais um pouquinho. Então diga comigo o mais alto que você pode, um poucochinho de tempo
O que há de vir, virá e não tardará. Celebra o Senhor com essa palavra. Não existe nada que impeça. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Mais alto. Não existe nada que impeça. Talvez você diga assim: pastor, não tem nem coragem de cantar, porque não vou sair daqui com o meu neném no colo, não vou sair daqui com o telefone que as portas se abriram. Você está saindo com a palavra, cara. Essa palavra vale mais do que recurso na sua vida. Talvez dinheiro não resolve o que essa palavra resolve. Essa palavra está entrando onde o dinheiro não compra. Essa palavra é uma palavra de destino para os meus próximos dias. Você vai ver dessa palavra agora nos próximos meses, as próximas horas, minutos, semanas, dias, meses da sua vida está pautado nessa palavra. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele é fiel. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Dá um glória a Deus nessa manhã aí. Sacode essa cadeira aí, meu irmão. Celebra o Senhor. Nada é tão fácil para um cristão. Nada é fácil. Nada é fácil. Tem coisa que as pessoas tentam resolver com dinheiro, mas não conseguem. Não é o melhor médico, também pode ajudar, mas não consegue, porque o ventre dela foi aberto pelo Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus, ele fecha a porta que ninguém pode abrir. Vou chamar o fulano que ora fervoroso. Não é ele, é você. Eu tenho recurso, se eu vender uma casa eu consigo fazer. Não vai adiantar. Buscar-me-eis e encontrarei quando buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a sua sorte. Toda a história de esterilidade em Bíblia ou na Bíblia mostra pra gente insistência, permanência. Hoje nós somos salvos através de um ato de esterilidade. O que eu digo de esterilidade é porque não tinha uma fórmula humana ou um contato humano para também acontecer. De uma forma ou de outra, podemos dizer que, se é por lado impossível de acontecer, foi com Maria. O anjo chegou para ela e falou assim: ficarás grávida. Ela falou assim: mentira. Sai daí, Satanás, já te vi. Eu não estou tendo relações com José, ainda não casamos. Maria, para Deus nada é impossível. O Senhor descerá sobre ti com o Espírito Santo. O poder dele te envolverá. Se nós temos uma história de salvação hoje, foi debaixo de um ambiente de dificuldade também. Talvez você leu a história de Maria e de José, fala assim: que história simples, legal, eu já até conheço. Quando é que você viu uma história semelhante à de Maria e de José na Bíblia depois desse ato? Teve alguma outra mulher que engravidou pelo poder do Espírito Santo? Não. A nossa história salvífica hoje, de alguém que nasceu e morreu pelos nossos pecados, é o nascimento de alguém sem uma intervenção humana.
a mesma condição. Foi Deus que abençoou a semente de Abraão. Abraão também foi uma ferramenta, ele teve relações com Sara? Teve, mas foi Deus que abençoou primeiro o ato dele. Deus que abriu o ventre de Rebeca, Deus que abriu o ventre de Raquel. Deus é um Deus que toca aonde o homem não consegue tocar. Agora nós olhamos para a história de Jesus e olhamos a mesma coisa. Lucas 1,35, e respondendo o anjo disse para Maria: descerá sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso também é o santo, o que nascerá de ti, será chamado Filho de Deus. A maior promessa da história nasceu diante de uma impossibilidade. A Maria ouviu o anjo. A quem ela ouviu? O anjo já falou assim: não é possível, Deus faz essas coisas loucas não, você está errado, volta para lá, Gabriel. Não vim aqui por vontade própria, eu vim aqui amando de Deus. Não, mas é impossível. Me prova alguém que já nasceu. Não, você é a primeira e vai ser a última. Talvez você esteja hoje aqui e o processo que Deus está fazendo contigo, ninguém viveu e ninguém vai viver. É exclusivo teu, é a tua marca, é o teu DNA. Quando alguém fala de Maria, a que engravidou sem relações sexuais, o que para você hoje tem dificuldade de entendimento, um dia vai ser orgulho em que você vai falar: deixa eu te contar o meu milagre. Um dia um anjo apareceu para mim e disse: salve, salve Maria. E eu assustado disse para ele assim: o que tu queres de mim? Eu vim aqui amando do Todo-Poderoso. E aí? É que Deus tem um plano de redenção e salvação para toda a humanidade. Uau! Que legal! Mas me diga como vai ser? Através de você. De mim? Deus quer gerar o filho dele no seu ventre. Não, peraí. Então tá, avisa para Deus que o primeiro eu vou casar. Não tem mão humana, é divino. Toque no ombro da pessoa do seu lado e fala: homem nenhum vai te oferecer ajuda, porque Deus não vai dividir a glória dele com homem, com advogado, nem com médico. A glória é dele. Agora toca no ombro e aperta, fala: ele vai descer com poder e força sobre a sua vida. O que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Agora, por favor, levante a sua mão, você que recebe aí, e diga assim: Senhor, cumpra em mim todas as palavras que o Senhor tem dito ao meu respeito nessa manhã. Alguém aí reage no seu lugar, dá glória a Deus, aleluia, aplauda ao Senhor bem forte. Ele. Alguém está esperando alguma coisa em Deus? Eu vou dizer com isso, convicção do altar, que vai acontecer. Sabe por quê? Você precisa estar vivo para isso, é uma verdade. Se tem alguém vivo aí, meu irmão, a promessa vai se estender até você. Deus precisa de um coração que palpite, umas veias que pulse. Deus precisa de alguém vivo, alguém disponível para o Senhor aí. O tempo não anula a promessa. Se o tempo não te matou, é Ele que se cuide, porque nos próximos dias, depois de hoje, haverá sinais. Toda
a igreja junta, cante isso. Ele se mantém fiel, Ele se mantém fiel, Ele se mantém fiel a mim. Dá um glória a Deus nessa manhã aí. Não é chato não, dá um glória a Deus. Reage aí nessa manhã. Eu fico imaginando Maria assim, ó. É muito confuso para mim entender essas coisas. O Senhor chegou assim repentino para mim, falando que ninguém nunca viveu o que eu vou viver. Ninguém no passado viveu, ninguém no futuro vai viver. Você é peça única. Não sei se você sabe, peça única, ela é feita à mão. Porque se eu quiser fazer um monte de forma, eu vou jogar para a máquina. Mas peça única não. Peça única é única e exclusiva. Se você pegar o valor de uma peça única, o valor de uma peça produzida para muitos, é bem diferente. Quanto vale a sua promessa? Não tem preço. Está comigo nessa manhã? Quanto vale a sua promessa? Olha o que Deus diz em Isaías 61, o verso 7. Em lugar da vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção. Cadê as suas mãos? Dupla honra. Em lugar da vergonha, desfrutarão de uma porção dupla honra, terão prosperidade em dobro em toda a terra e alegria sem fim. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí, meus altos. Bênção dobrada, dupla porção. E quando é que isso vai acabar? Nunca, sem fim. Tem alguém que vai viver o dobro aí? Você esperava só o Jacó, aí Deus deu Jacó a Esaú, bênção dobrada. Você esperava o pouco, quando olhou, viu muito. Deus é um Deus que não deve nada para ninguém. Existe um capítulo, um episódio em Jeremias, Ezequiel e também Isaías, que retrata muito uma história de um cativeiro e de um massacre de 70 anos, onde os antigos erraram, nossos pais erraram, e o povo agora está pagando pelo erro dos pais. Aí Deus levanta profeta para anunciar, dizendo assim: vocês estão vivendo o que estão vivendo, não porque eu não amo vocês, porque os pais de vocês erraram. Aí Deus levanta a boca de um profeta, Isaías, no 53, ele fala sobre a vinda do Messias, que era o remidor de Israel. E ele termina dizendo assim: verás o fruto do seu trabalho e terás alegria nele. Ele foi moído, traspassado, ferido por causa das nossas enfermidades. E o povo estava passando justamente isso. Deus estava dizendo assim: um dia eu vou substituir, ele vai sofrer no lugar de vocês. Uau! Ele vai padecer no lugar de vocês. Só que tudo bem, e aí? Só sofrimento? Sofrimento? Não. O povo estava em cativeiro ferrenho da mão dos babilônios. Aqueles que ficaram em Jerusalém estavam também escravizados, não tinham governo, não tinha nada. Aí Deus agora traz uma tipologia de uma mulher estéril, de uma mulher engravidando, para dizer sobre a nação. Assim como a mulher estéril vai dar luz a um filho, assim também vou trazer a alegria de volta para vocês, ó Jerusalém. E ele diz em Isaías, no capítulo 54, no verso 2, uma seguinte colocação, lembrando, o tempo é de cativeiro, ninguém prospera, ninguém faz nada. E olha, para que eu vou gerar um filho agora, se nós estamos aqui sendo escravizados? Vou gerar um filho para entregar na mão da nação que está ganhando sobre a gente? Ou seja, se eu gerar um filho agora, não vai ser meu, eles vão pegar como escravo. Então imagine que as mulheres pararam de gerar, porque não é vantagem gerar um filho agora, nesse propósito, 70 anos de cativeiro. Aí Deus diz assim: hoje não, mas no futuro, olha só, amplie o lugar onde você mora. Imagine que as casas eram minguadas, porque eles estão refém. Os babilônicos sitiaram eles.
os persas, os medos, tomaram Jerusalém. Aí Deus diz assim, pare com esse pensamento pequeno. Não dá para criar uma casa maior, porque eles vêm para aqui e sitiam tudo nosso, saqueiam tudo nosso. Deus fala assim, não. O que eu vou fazer no futuro não é o que está agora vigente no presente. E ele diz um desafio para esse povo, diz assim, amplie o lugar onde você mora. Ai, gente, talvez você tenha uma casa e fala assim, vou ampliar como? Sem recurso. Talvez você olha para uma circunstância de vida sua e você diz, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho recurso, não tenho quem me financie? Deus manda ampliar diante de uma dificuldade. Amplie o lugar onde você mora, construa mais cômodos, aumente a sua casa e não economizem. Aumente a sua casa e não economize. Deus está dizendo assim, eu garanto. Pode entrar de cabeça, pode fechar o negócio, não economize, paga o que lhe é devido, faça o que tem que fazer, porque eu vou ampliar as suas estacas agora. Aumente o seu quarto, aumente a sua empresa, aumente o teu potencial, amplie as tuas estacas, não economize, diz o Senhor, eu garanto. E não olhe para os babilônicos, eles não são o seu Deus. O seu Deus, ele olha na cara do inimigo e fala, pode fazer. O inimigo, se fizer eu vou tomar. O que é nascido de Deus, o inimigo não toca. Por que Deus está fazendo uma promessa para essa geração? Porque a geração que pagou pelos pecados já morreu, e agora uma nova geração está se levantando. Deus fala assim, vocês não têm culpa que os pais de vocês fizeram. Agora eu vou chamar vocês para um desafio. Os pais não conseguiram ampliar, porque os saqueadores vinham e roubavam tudo. Agora diz o Senhor, contigo é diferente. Amplia, construa, invista, pode fazer, porque eu, o Senhor, o garanto esse projeto. Alguém recebe essa palavra nessa manhã? Alguém mais conservador vai dizer assim, não investe tudo não. Deus está dizendo assim, vai ouvir eles ou a mim? Não é tempo para isso não. Talvez a tua própria casa diga assim, não é tempo para isso não. Deus está dizendo assim, quem fala sou eu. Não economize nisso, amplie, abra mais espaços. Enquanto tiver vasilha, tem óleo. O óleo só para quando não tem mais recipiente para ele. O Senhor é bem taxativo nas suas promessas. Mais uma vez, Ele não é homem para mentir, também não é filho do homem para se arrepender. Tudo que Ele diz, Ele cumpre. Por quê? Simples fato, Ele é Deus. Só isso. E Ele diz, amplie o lugar da tua tenda, estenda as cortinas das tuas habitações, não impeças, alongue as cordas, fixe bem as suas estacas. Por quê? Transbordará para a direita e para a esquerda, a sua descendência possuirá os gentios e fará com que seja habitado em cidades isoladas. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu vou tirar um povo estranho para que ceda espaço para vocês. Eu não sei quem ousa entrar na promessa que Deus te prometeu, e se tem alguém agarrando aquilo que Deus falou que é teu, nessa manhã o mundo espiritual já está se movimentando. Os inimigos estão pegando toda a sua bagagem, estão saindo em retirada. Deus está dizendo assim, eu dei ao meu povo e ninguém pode impedir. Assim diz o Senhor, ninguém pode amaldiçoar a quem Deus resolveu abençoar. Dá um grito nessa manhã aí. Cante aí.
por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel a mim. Quer servir a Deus? Quer servir a Deus? Fala assim, olha para o alto e diga assim: Deus, o Senhor é muito esquisito. Olha o que ele diz aí, 54:1. Gente, alguém não falou porque... Não, como é que eu vou dizer isso para Deus? É porque milagre não se explica, ele vive. Como é que você vai falar de milagre? Não sei, gente. O que aconteceu? Qual foi o momento chave para virar? Deus botou na fechadura e virou. Porque ele diz que ele abre uma porta aonde não tem, e aonde ele fecha ninguém é capaz de abrir. Você vai dizer para as pessoas que irão te perguntar: eu criei e aconteceu. Só isso? Só. Porque eu vivo pela fé, eu vivo pelo que eu ouço, eu vivo pelo que eu creio, eu vivo pelo que está escrito, e eu vivo pelas promessas. Pelo amor de Deus, irmãos, que loucura. 54:1 ele diz assim: cante, ó mulher sem filhos. Loucura, gente. Eu vou cantar e fazer um chá de bebê depois que eu vim com a úlcera na mão. Depois que o exame beta lá deu um positivo, aí eu vou começar a falar para todo mundo. Mas antes de ter filho, Deus manda cantar? Antes de acontecer, Ele manda cantar? Porque se Ele falou, é questão de segundo para começar a acontecer. Uma vez os discípulos questionaram porque João Batista, ele produziu os mesmos milagres que Jesus, falavam em nome dele, do caminho, e disseram assim: não há ninguém que tenha feito alguma coisa, ou falado alguma coisa, ou que faz alguma coisa, que primeiro não venha do meu Pai Celestial que está nos céus. E ele diz: canta, ó mulher sem filhos. Repete comigo: mulher sem filhos, cantando. Tem lógica isso? Tem lógica? Portanto que é difícil talvez você olhar para a sua situação hoje e falar: pastor, eu não consigo nem cantar quando vocês ficam aí cantando aí, porque a minha dor é tamanha. Só que Deus não perguntou se tem dor ou não tem. Deus não perguntou se você pode ou não pode. Ele manda, e quem manda é Deus. Obedece quem tem juízo. E ele diz: canta, ó mulher sem filho, você que nunca deu à luz, cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos do que a mulher que vive com o seu marido, diz o Senhor. Amplia as tuas estacas, amplia as suas tendas. Ele manda cantar e manda ampliar, preparar o ambiente. Quem antecipa governa. Se eu fosse você hoje, já fazia um culto de ação e graça, porque o milagre que Deus prometeu para você já é uma realidade. Canta alegremente, ó mulher estéril. Que lógica, que lógica. Não é sobre só o neném, a esterilidade, mas seja qual for a sua adversidade, Deus está dizendo assim: não olhe para o que está acontecendo, eu já mudei essa chave. Comece a cantar, porque eu não sou homem para mentir, não sou filho do homem para se arrepender. Quando eu digo, eu velo pela minha palavra. Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma árvore de amendoeira. Pois bem, viste bem e não erraste, assim também eu velo pela minha palavra. Amplia as tuas estacas, amplia as suas tendas. Transbordará a tua mão direita e a tua mão esquerda, e faça isso depressa, e não deixe que ninguém tire isso do vosso coração. Alguém recebendo aí? Não temas, porque não serás envergonhada. Verso 4. Olha o contexto cultural. Jerusalém, todo Israel
está sendo uma nação escravizada. O inimigo está sobrepondo sobre eles. Aí Deus diz assim: olha, não olhe para o inimigo, olhe agora para mim. Não temas, não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não lembrará mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, triste de espírito, como a mulher da tua mocidade, fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento eu te deixei, mas com grande misericórdia hoje eu te recolho de volta para mim. Pelo amor de Deus, reaja aí nessa manhã em nome de Jesus. Verso 10 diz assim: os montes se retirarão, os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade jamais se apartará de ti. A aliança da minha paz não muda, diz o Senhor, que se compadece de ti. As coisas podem mudar, mas Deus não muda. Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Governo entra e governo sai, Deus permanece no trono. Deus é imutável, Ele não muda, Ele não muda. Os outeiros montes, ainda que o monte, lembra que Jesus falou? Tiverem fé no tamanho do grão de mostarda, esse monte sairá daqui e se prostrará no outro lado. Ainda que isso aconteça, um monte gigante sair desse lugar e se alojar no outro lugar, ainda que ele mude, Deus está dizendo assim: eu não mudo, eu não mudo. O que Deus está dizendo? Se eu fiz a promessa, se eu prometi, eu velo pela minha palavra. Esse dia eu estive olhando algumas falas, por exemplo, coisa simples, não quero distorcer aqui, mas o jogador John Arias falou que se viesse para o Brasil, ele não ia jogar em outro clube a não ser o Fluminense. Está no Palmeiras. O homem muda. O Leonardo Jardim era do Cruzeiro e disse que não seria técnico de outro clube no Brasil se não for o Cruzeiro. Está no Flamengo. Os homens mudam, Deus não. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Só para quem crê, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Mais uma vez, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. É o